Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, e você estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a Carta Apostólica Patris Corde, Coração de Pai. É uma carta apostólica do Papa Francisco a todos os bispos, a todo o povo de Deus, a todos os sacerdotes, em comemoração aos 150 anos da declaração de São José como patrono universal da Igreja. Isso aconteceu no ano de 2020, então o Papa Francisco faz essa homenagem a São José no ano de 2021, tornando esse ano de 2021 um ano de indulgências, por causa dessa comemoração de uma festa tão importante, desta pessoa também tão importante que foi São José. Bem, nosso último encontro nós estávamos conversando um pouquinho sobre o trabalho, né? Sobre a dignidade do trabalho, a dignidade humana. Vamos continuar nessa linha, sim, num outro subtítulo que diz Pai na Sombra. Vamos entender esse título, né? Pai na Sombra. Ele cita aqui o escritor polonês Jan Dobrazinski. No seu livro A Sombra do Pai, ele narrou a vida de São José em forma de romance. Com a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos, jamais se afastando dele. Lembra o que Moisés dizia a Israel. O que Moisés dizia? No deserto, vistes que o Senhor vosso Deus vos carregou, como quem carrega seu filho, por todo o caminho que fizestes até chegar aqui. Assim José exerceu a paternidade durante toda a sua vida, quer dizer, carregando seu filho, Jesus, nos braços, por todo o caminho, protegendo, guardando este filho, né? Então, São José é o grande protetor, o guardião da Sagrada Família. Bem, continua aqui o Santo Padre dizendo: não se nasce pai, torna-se pai. E não se torna pai apenas porque colocou um filho no mundo, mas porque cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outra pessoa, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje precisa de pais. Continua atual a advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15: mesmo que tenhais milhares de educadores em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais. E cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar como o apóstolo: fui eu que, por meio do Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Isso São Paulo estava dizendo, né? E na carta aos Gálatas, São Paulo diz: meus filhos, por vós sinto de novo as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Então está aí. O pai não é aquele apenas que coloca o filho no mundo, que gera o filho. É aquele que cuida integralmente deste filho, desta filha. Cuidar para sempre, na verdade. Mesmo depois de adulto, de casado, filho é filho, né? Sempre está sendo cuidado pelos seus pais, e seus pais sempre tendo aí a capacidade de dirigi-los, de ajudá-los nas suas dúvidas, nos seus questionamentos, né? Então o pai é aquele que cuida, mesmo não sendo o próprio pai que gerou aquela criança, mas se cuida, se torna pai com certeza. Aí o Papa Francisco vai dizendo aqui que na sociedade muitas vezes tem muitos pais na sociedade,
porque cuidam muito daquelas pessoas. Então vamos dizer aí, dentro de uma comunidade, o padre, né, esse nome padre quer dizer pai, em latim, né? Então, existem muitos sacerdotes que são pais verdadeiramente de muita gente, porque cuida direitinho, né? E também nas próprias empresas, no comércio, temos patrões aí que são mais pais do que patrões, né? Porque cuidam muito bem dos seus funcionários e quer tratá-los muito bem, com muito carinho, com muita dignidade. É isso que o Papa está dizendo aqui como exemplo, né? Então, ser pai, continua ele, significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não significa segurar, prender ou subjugar o filho, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir, não é? Tem pais que infelizmente querem segurar o filho dentro de casa, não quer que saia, tem medo, né, que vá se perder no mundo. Ora, mas se você deu uma educação em Deus, né, dos valores humanos, os valores que Jesus trouxe do céu, os valores de amar, de perdoar, de ser honesto, de praticar o direito e a justiça, sempre, né? Jamais se corromper, se diluir aí por causa de dinheiro, por causa de promoção de promoção de emprego. Não. Então, se você ensinou isso, você não tem que temer nada. Ok? Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do título de pai, colocou também o título de castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiro quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso, porque prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando-o livre, inclusive para errar e para opor-se a ele. Quer dizer, até se voltar contra Deus. Deu tanta liberdade ao homem que o homem até se volta contra Deus. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. E José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca colocou a si mesmo no centro. Soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem nunca se nota frustração, apenas confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. O mundo precisa de paz, rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se este tipo de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. Olha, essas palavras aqui do Santo Padre
São palavras muito profundas para nos fazer pensar. De que modo que nós exercemos a nossa paternidade? De que modo que nós exercemos a nossa filiação? Ou de que modo nós exercemos o nosso matrimônio? Ou, como ele está dizendo aqui, o sacerdote, né, o religioso, o que entrega a sua vida para Deus aí no seu sacrifício pessoal de servir a Deus unicamente desta forma, como bispo, como sacerdote, como religioso. Então, ele está fazendo isso também por amor. Assim, o casal está se casaram por amor ou por alguma outra coisa. Como que eu crio os filhos? É por amor ou para apenas educá-los e colocá-los no mundo como uma pessoa qualquer, né? Então, quer dizer, olharmos para dentro de nós, para nós conseguirmos fazer esses discernimentos. Ele coloca aqui, né? Para não confundirmos a autoridade com o autoritarismo. Então, o pai tem autoridade sobre o filho, a mãe tem autoridade sobre o filho, sim, tem autoridade. Mas não deve exercer autoritarismo. O que é autoritarismo? Quer dizer, mandar fazer porque manda. Mandar fazer porque quer que a pessoa faça. Não. A autoridade, ela não se busca conforme o autoritarismo. A autoridade se exerce no amor. Se exerce porque a pessoa é aquilo e o outro está enxergando o que ele é. Já o autoritarismo é dominante, é dominador, é explorador. O autoritarismo, ele dita as ordens, ok? Mas não com amor, não com expressão de carinho, de afeto, não. De forma alguma. O autoritarismo, ele dita já na forma de opressão, já para diminuir o outro. E ele dá vários exemplos aqui, né? Ele dá serviço com servilismo. Quer dizer, eu trabalho com amor, com carinho para ver o crescimento das pessoas. Na igreja, por exemplo, né? Você trabalha naquela pastoral X ou Y, naquele movimento A ou B, mas com que tipo de coração? Você trabalha ali, você está na igreja. Ah, eu trabalho para Cristo, trabalho para Jesus. Sim, mas você está apenas sendo um serviçal? Você está fazendo porque você acha que deve fazer, porque tem que fazer? Não. Estou fazendo porque amo a Jesus Cristo, amo o meu próximo, amo a igreja. Então trabalho por amor, não trabalho por reconhecimento, porque tem que fazer apenas. Alguém tem que fazer, não é? Você já deve até ter ouvido essa expressão. Olha, alguém tem que fazer isso. Bem, aí se torna servilismo. O serviço é diferente. O serviço é entrega. Eu me entrego, né? Para trabalhar por amor. Confronto com opressão. O que é o confronto com opressão? O confronto é eu conversar com o outro, dialogar ideias diferentes, distintas. Então, me colocar em confronto, por exemplo, numa diretoria, num grupo de pessoas que dirigem alguma coisa, que vão pensar coisas juntos. Então eu vou confrontar o outro, por exemplo. Eu não tenho que concordar com a ideia do outro porque a ideia de fulano eu tenho que concordar com ele. Não, não é assim. Se eu discordo daquela ideia, então eu apresento a minha discordância daquela ideia por tais motivos. Bem, aí todos vamos pensar juntos se a minha ideia de contrapor a ideia aquela outra pessoa, é relevante ou não. Vai ser melhor, se uma ideia é melhor do que a outra. Não porque é pessoa X ou pessoa Y, não. Mas pelo bem da empresa, pelo bem da igreja, pelo bem da família. O grupo de pessoas que estão conversando pode ser um grupo da pessoa da família, pode ser o pai e a mãe, junto com os filhos, pode ser numa empresa, pode ser na igreja. Ora, em todos os sentidos, onde está o ser humano, não é?
Então, conversar e colocar as ideias em confronto um com a outra. Confrontar ideias, isso é benéfico, é maravilhoso. Você confrontar ideias, porque de repente uma pessoa vem com uma ideia muito boa, mas o outro tem uma ideia melhor ainda, que pode ajudar muito mais. Então, claro, vamos pensar nas duas ideias. Ver o que atinge a pessoa. Se eu colocando aquela ideia em prática, eu vou menosprezar pessoas, eu vou tirar o direito delas, ou eu vou melhorar, ou eu vou dignificar mais ainda. Então, isso tudo deve ser pensado. Então, isso é confronto. Agora, opressão é quando eu quero impor. Então, não posso confundir confronto com opressão. Na opressão, ganha quem fala mais alto. Não é assim? Na opressão, ganha quem manda mais. Isso é opressão. Isso é terrível. Isso é destrutivo, tá? Agora, o confronto não. O confronto, ele é construtivo. Então, autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, né? Já vimos aqui. Caridade com assistencialismo, né? O que é caridade? Caridade é o amor. Caridade é você fazer o bem ao outro porque você ama e quer ver a felicidade do outro. O assistencialismo é apenas eu fazer as coisas por fazer e sem ter amor, sem ter um objetivo de salvar a vida daquela pessoa. Então, por exemplo, eu apenas dar o que comer para aquela pessoa, bem, isso é um assistencialismo, né? Então, estou naquele momento ajudando numa coisa urgente. Só não tem o que comer, então vai lá e dá o que comer. Não tem o que vestir, então dá o que vestir. Isso é assistencialismo. Diferente de caridade, que eu vou lá fazer por amor, que eu vou conversar, que eu vou ver o que está acontecendo, o que eu posso ajudar, o que mais eu posso fazer. Então são essas diferenças. Também outra coisa aqui que ele fala, força com destruição, não é? Então eu vou agir com força ou com destruição? Agir com força é agir com autoridade, com quem conhece o que está fazendo, com quem sabe o que está fazendo. Então, por exemplo, Jesus ensinava com autoridade. Diziam as pessoas que ouviam Jesus. Mas ele fala, a autoridade que Jesus falava é uma autoridade que vinha de dentro dele do que ele sentia, de compaixão, de amor. Então, este amor, este carinho, essa dedicação mostrava a ele que ele tinha, que a autoridade dele vinha de algo de dentro, de algo interior, de algo que vem de uma raiz de salvação. Entende isso? Então, quer dizer, agora a pessoa ter essa autoridade ou ter essa capacidade apenas por ter, né? apenas por fazer, não, isso não. Essa aí seria uma incapacidade, na verdade. Então, aqueles que vêm para destruir, não vêm para construir, né? Então, vem para destruir, mostrando que ele manda mais, mostrando que ele pode mais, mostrando que o nome dele é famoso, que ele vai falar com fulano, que ele conhece Beltrano. Isso chama-se destruição. A força não. A força vem para gerar uma energia em Deus. Vem para gerar uma alegria na pessoa em Deus, que vem de Deus. Já aquela colocação obtusa da pessoa querendo impor, essa destrói. Essa não tem jeito, essa é bem diferente, né? Então aí está dizendo ainda o Santo Padre, né? Que a paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos sempre abre espaços para o inédito. Então, quer dizer, eu não posso decidir a vida dos filhos. Eu tenho que mostrar caminhos. É diferente. Tem pais, não. Tem pais que quiseram ser médico
não conseguiram, agora começam a colocar na cabeça dos filhos que ele tem que ser médico. E quantas pessoas que nós já encontramos por aí, que são pessoas desestruturadas, pessoas tristes, jovens, né? Jovens tristes, porque fizeram aquilo porque meu pai queria, porque minha mãe queria. Era o sonho do meu pai, era o sonho da minha mãe, mas não era o sonho dele ou dela. Então isso destrói as pessoas. Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a sua liberdade. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil. Quando vê que o filho se torna maduro e caminha sozinho pelas sendas da vida. Quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu. Foi simplesmente confiado aos seus cuidados. No fundo, é isso mesmo que dá a entender Jesus quando afirma: não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então Jesus disse isso, né? Não chameis a ninguém de pai, embora muita gente é considerada de pai por nós, aqueles que cuidam bem de nós. Isso é bonito, isso é bacana, né? Agora o que Jesus está dizendo aqui é que pai sem defeitos, o pai de amor, o pai de bondade, o pai de misericórdia, nós só temos um que está no céu, isso é verdade. Os nossos pais aqui, por mais que eles tentaram nos amar, fazer o bem para nós, nos educar, nos ajudar, claro que também eles tinham defeitos, eles erraram com a gente, erraram entre eles mesmo, então, claro, que não são perfeitos. Agora, o único pai perfeito mesmo é o nosso Pai dos céus, que é o Pai de Jesus, portanto, o nosso querido Pai, né? Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercer a paternidade, devemos lembrar que nunca é exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José, sendo a sombra do único Pai Celeste, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz descer a chuva sobre justos e injustos, e sombra que acompanha o Filho. Então é isso, né? Sombra que acompanha o Filho. É isso que José foi, e é isso que o Santo Padre está pedindo para nós sermos também. É uma sombra que vai acompanhar os nossos filhos, quer dizer, a nossa educação, o nosso testemunho, a nossa vida de pai e de mãe, serão a sombra dos nossos filhos. Aonde eles forem, com quem eles estiverem, eles sempre se lembrarão do seu pai e da sua mãe. Ou dos bons exemplos, ou dos maus exemplos. Ou do pai que fugiu de casa, que sumiu, que nunca mais procurou, ele vai levar essa sombra pesada, essa sombra terrível com ele para sempre. Vai levar, não tem como. Os maus exemplos que ele viu dentro de casa, pai e mãe brigando, o pai bêbado ou a mãe bêbada, o pai ladrão sendo preso, tudo isso é sombra, é sombra, é sombra, que vai para sempre acompanhando nossos filhos. Então, que tipo de sombra você quer dar ao seu filho? Que tipo de sombra você quer ser para os seus filhos? Então, nesse sentido que esse subtítulo Pai na Sombra é isso, né? José procurou ser a sombra que vinha com ele, a sombra do Pai dos céus. Ele procurou ser igual àquela sombra. Então, e agora? Que sombra nós estamos construindo para os nossos filhos? É nesse sentido aí. Tudo bem? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos pedir à Virgem Maria, a Santíssima Mãe de Deus, que nós possamos gerar sombras muito boas, não só dos nossos filhos, mas das pessoas que são confiadas a nós, as pessoas que vêm até nós buscar um itinerário espiritual, uma direção espiritual, vêm buscar em nós um discernimento, um conselho.
Então vamos gerar sombras boas, sombras que ajudem essas pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.